Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Agora são 7 horas da manhã, como sempre eu levantei muito cedo, fiz minhas orações e vim de bicicleta a uma das florestas de Jerusalém. Não precisei de mais do que 10 minutos montado na bike para poder desfrutar desse prazer incrível que é estar em contato com a natureza. Que, como vocês que acompanham o nosso canal já há muitos anos bem sabem, é o lugar onde eu prefiro gravar. O cemitério com as tumbas dos sábios tem a sua importância, monumentos têm a sua importância, grandes sinagogas, praças. Enfim, todos os lugares são importantes, mas é aqui no contato com a natureza que nós mais nos aproximamos do Criador. E como vocês todos bem sabem, nesse Shabat, que poucas horas nos separam, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que corresponde a Parashá Lech Lechá, vá por si mesmo. E eu quero começar esse breve shiur de Torá chamando a atenção especial dos monoteístas, dos Bnei Noah, daqueles que querem viver segundo a crença do Deus único. Todo o livro de Bereshit, né, tem uma importância vital, o seu estudo naturalmente, para todos aqueles que querem entender os caminhos, né, para a construção de um relacionamento com o Criador do Universo. Porque para nós, judeus, existe uma tradição de mais de 3.000 anos. Qualquer judeu afastado pode, de um modo geral, a qualquer momento, procurar uma sinagoga e se reinserir na vida judaica. Mas aqueles que não são judeus, mas que assim como nós compartilham da crença do Deus único, enfrentam dificuldades imensas. Era assim no tempo de Abraão Avino e continua sendo, e talvez hoje seja ainda mais difícil ser monoteísta, no sentido não apenas de acreditar na crença de um Deus único, mas viver segundo os valores dessa crença fundamental. Isso me enseja a oportunidade de levantar já uma questão para nossa reflexão. Tantos de nós valorizamos enormemente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós praticamos como os nossos valores, mas eu pergunto a cada um de vocês que me ouvem aí do outro lado da câmera, será que realmente esses valores são nossos? De modo geral, cada ser humano tem enorme orgulho de ser um protagonista de sua própria existência, ou seja, de pensar e acreditar que ele pensa por si mesmo, que ele não é o resultado de uma manipulação cultural, né? De que ele não sofre influências externas ao ponto de perder a sua própria autonomia e dessa forma formar uma identidade. Mas a verdade, é preciso que se diga, é preciso reconhecer e dizer que a grande maioria das nossas posições pessoais não são mais do que o eco. Eco do que, Átila? Da cultura em que nos encontramos mergulhados. E não pensem vocês que só porque eu sou um judeu ortodoxo, vivo no bairro ortodoxo, na cidade de Jerusalém, também não sou influenciado pela cultura secular, global, que existe no mundo e que também existe naturalmente aqui em Israel. De tal modo que eu arriscaria dizer que quase tudo que nós pensamos, sobretudo agora, nesse tempo em que nós vivemos, quase tudo foi tirado da última postagem que você leu, da mídia social, seja ela qual for que você acompanha. Pode ser WhatsApp, Instagram, Facebook, etc, etc. Mas me permitam
fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar quase 3.500 anos atrás para a lojinha de Terah. O pai do nosso patriarca Abraão Avino, Terah, como todo mundo sabe, era um escultor de ídolos. E ali na casa dele surgiu não o primeiro homem que compreendeu a existência de Deus, não o primeiro monoteísta, porque Adão Rishon, o primeiro ser humano que vagou pela terra, já era um monoteísta. Ele já acreditava e sabia da existência de um Deus único, assim como Noé, assim como Matusalém, assim como Enoque, assim como os filhos de Noé. Mas na lojinha de Terah surge o primeiro pensador solitário, o primeiro pensador independente. E quando eu penso em Abraão Avino, que ainda não era Avino, ainda não era o patriarca de multidões de nações, quando eu penso hoje em Abraão Avino, a ideia que me vem em mente é justamente a de um noético, né? Isolado, né? Mergulhado nas influências culturais do mundo pagão. Não pense que as nações que se apresentam como maometanos ou cristãs também não estão mergulhadas no paganismo. Eu não preciso me dirigir ao Oriente, né? À Índia, à China e outras tantas nações do Sudoeste Asiático para encontrar o paganismo. Ele está presente aqui mesmo, no Ocidente. Quer dizer, eu digo no Brasil, né? Porque nós estamos em Israel. Israel é uma nação asiática, apesar de toda a influência ocidental que existe em Israel. Mas vejam, Abraão Avino, um jovem, desponta como o primeiro pensador solitário. Abraão Avino descobriu a existência de Deus com apenas 3 anos de idade. Com apenas 3 anos de idade, ele começou a questionar. Ele ousou questionar, né? Ele teve a coragem de questionar a sua cultura, a sua criação, as normas aceitas no interior da sociedade da qual ele fazia parte, ou seja, ele se colocou em choque direto com o mundo em que ele vivia. Imagine o pequeno Abraão Avino, tão jovem e com tanta chutzpah, capaz de fazer perguntas que certamente desconcertavam Terah, mas ele fazia essas perguntas aos outros, mas sobretudo a si mesmo. De onde vêm as estrelas do céu? Como é possível que essa estátua que meu pai acabou de moldar com as suas mãos fez o sol nascer? Como é possível que essas montanhas que Abraão Avino via na Mesopotâmia tivessem sido formadas por essas imagens de barro que seu pai havia acabado de fazer na sua loja? Vejam a grandeza de Abraão Avino. Mas a verdade é que qualquer criança pequena, né, poderia de forma semelhante fazer essas perguntas desconfortáveis ao seu pai. Aliás, era de se supor que muitas dessas crianças fizessem tais perguntas, e não me perguntem como, né? Os homens daquele tempo respondiam aos seus filhos. Mas a verdade é que Abraão Avino acabaria se destacando do resto, né, da sua geração, porque a sua curiosidade, mas sobretudo a sua rebeldia. Lembre-se sempre disso. Abraão Avino era um rebelde. E o nosso povo, o povo judeu também é. Nós somos os rebeldes da Torá. Nós podemos ser considerados conservadores, mas isso é um grande engano. O que nós defendemos no mundo é profundamente revolucionário, né? Porque coloca uma cunha nas normas aceitas
nas sociedades em que vivemos. E esse jovem Abraão Avino rebelde manteve a sua rebeldia até a vida adulta. Ele pode ter começado fazendo essas perguntas desconfortáveis ao seu pai, mas ele não se cansou de buscar as respostas. E ele encontrou. Isso, esses questionamentos, esse desejo pela verdade, que nós vamos encontrar em outros personagens da Torá, como por exemplo Itró, o sogro de Moshe Rabbeinu, o acompanhou a vida toda, levando-o a entender, como resultado de sua própria reflexão independente, que deveria haver um ser supremo que criava tudo, as estrelas do sol, as estrelas do céu, que fazia o sol nascer, as montanhas e todo o resto. E ele se manteve firme, e os anos se passaram, décadas, até a velhice, de certa forma, quando Hashem se revelou. Deus, com toda a sua plenitude, se revelou a Abraão Avino. E é esse o ponto em que nós estamos no estudo da Torá. A Kadosh Baruch Hu diz a Abraão Avino, ler lerá, vá por si mesmo. Deus disse a Abraão Avino, você acreditou em mim e demonstrou disposição até mesmo de colocar a sua vida em risco, apesar de todas as ameaças à sua vida e de você estar isolado numa sociedade pagã, de você ser um pensador independente e solitário, você se mostrou firme, você acreditou em mim. Vocês conseguem imaginar esse diálogo entre Deus e Abraão Avino? E logo em seguida diz, agora é a hora de partir, a hora de deixar o seu passado para trás, de levar a sua missão adiante, de sustentar o mundo com a crença da existência de um Deus único. Olha o peso que Deus depositou nos ombros de Abraão Avino, um único homem, e sua esposa, Sara, uma profetisa extraordinária. Esse casal foi incumbido da missão de carregar e difundir a crença num Deus único. E ele teve que deixar a casa de seus pais, a cidade em que vivia, o país em que havia sido criado, para uma terra que ele não sabia qual era. Quantos de nós estamos dispostos a tomar uma decisão tão corajosa como essa? Quantos de nós estamos dispostos a questionar o mundo em que nós vivemos, né? Nos colocando em choque contra as sociedades no qual nós nos criamos para poder, né, levar adiante essa missão. E ele continuou por toda a sua vida a desafiar as normas, né, das sociedades por onde ele passou, porque a terra de Israel, a Canaã, também era uma terra de paganismo. Portanto, manter a devoção a Deus não era uma tarefa simples também na terra de Canaã. De modo que nós podemos dizer aqui, já nesse ponto, que Abraão Avino foi o protótipo do pensador independente e inabalavelmente devotado àquilo que ele sabia desde os 3 anos de idade, que era verdade. Ele é um protótipo, ele é uma referência, ele é a inspiração que move o mundo, que garantiu a sobrevivência do povo judeu. Os méritos de Abraão Avino são incontáveis. E para você que me ouve aí do outro lado da câmera e não é judeu e não tem intenção de se tornar judeu, mas que quer viver segundo essa crença, Abraão Avino também é um patriarca para você. Ele também é inspiração que pode te mover. E a Torá diz que Abraão se tornou o ivri, o hebreu, o primeiro dos hebreus, que nada mais é do que aquele que se destaca dos demais. Mas, Átila,
séculos, milhares de anos se passaram e um pouco além da barreira das montanhas e dos parques, como vocês podem ver, está a cidade de Jerusalém, com seus imensos prédios, com toda a tecnologia, com todo mundo, né, organizado sob a lógica de uma sociedade liberal, com todas as consequências positivas e negativas que isso tem. Ou seja, nós temos diante de nós uma barragem muito similar à de Abraão Avinu. Abraão Avinu teve que enfrentar Nimrod. Ele foi lançado, né, no fogo e sobreviveu por sua fé. Mas nós também enfrentamos, no mundo em que vivemos, uma barragem de influências culturais que nos dizem para nós não seguirmos o caminho de Abraão Avinu, né? Para nós não termos a ousadia, a rebeldia, a coragem, né, de nos opormos àqueles valores que se encontram em contradição com os valores da Torá. E Abraão Avinu enfrentou o paganismo numa época que não havia internet. O que isso significa? Que as pessoas não recebiam a cada segundo uma atualização dos padrões culturais e das tendências que elas devem seguir. Dito de uma outra forma, nós recebemos a cada segundo a orientação sobre como pensar, sobre o que fazer, o que comer, o que vestir, o que desejar. Essa influência gigantesca que, como uma montanha, cai sobre nós. Portanto, os desafios que nós enfrentamos, que a nossa geração enfrenta, não são menores do que os desafios de Abraão Avinu. Eu sento aqui num banco, pego o meu telefone, vou de Moscou a Singapura, de Barcelona a Macau, num simples tocar, né, de tela, e eu tenho acesso, inclusive, à possibilidade de ver o planeta Terra, até mesmo do espaço sideral, através do Google Earth, né? Abraão Avinu viveu num mundo no qual ele não teve que lidar com isso. Ele abriu sua tenda, né, com aberturas nas 4 direções e recebeu as pessoas e entendeu que uma vez que existia um Criador, o caminho para levar a mensagem desse Criador aos seres humanos era o mesmo caminho que o Criador havia escolhido para criar a humanidade. Ou seja, Abraão Avinu escolheu o amor, ele escolheu o acolhimento. E ele acolheu na tenda dele todos aqueles que passavam, todos os visitantes, e ali ele difundiu durante todo o resto de sua vida com sua esposa Sara as crenças, né, que ele estava fundando como um novo padrão de compreensão da realidade. Mas lembrem-se, eu comecei perguntando a vocês no início, será que aquilo que nós valorizamos, que nós tanto prezamos, de fato são os nossos valores culturais ou são o eco da influência cultural nas sociedades que estamos mergulhados? E agora que nós já podemos compreender a força avassaladora das influências culturais que nós sofremos em razão de toda a técnica que o homem dispõe nos dias de hoje para produzir informação ou desinformação, né? Quem é que já não compartilhou uma fake news? Quem é que já não precipitadamente divulgou uma informação sem checar? Pois é nesse quartel histórico que nós nos encontramos. E a pergunta deve ser feita novamente. Será que nós, uma sociedade altamente informada, pensamos por nós mesmos ou continuamos, né, sendo um mero eco das sociedades
em que nós vivemos. Abraão Avino, desde o dia que atendeu ao chamado divino, Lech Lecha, vá para si mesmo, né? Tenha coragem de fazer as rupturas necessárias, todas elas, para construir o seu próprio caminho. Tudo que a Kadosh Baruch Hu pediu a Abraão Avino era para Abraão Avino. Era para trazer benefício a Abraão Avino. Quando ele foi instado a embarcar numa nova jornada em direção a uma vida completamente diferente daquela que ele tinha, ele estava lançando as bases para a vida que nós, o povo judeu, teimosamente perseguimos. Ou não? Nós não somos? Nós, judeus, não somos filhos de Abraão Avino? Ele não é o nosso patriarca? Ele não instilou, eu diria até mesmo no nosso DNA espiritual, a força dessa teimosia, né? Desse desejo pela verdade, custe o que custar, enfrentando quem tivermos que enfrentar. Olha o cenário dos acontecimentos em que estamos mergulhados. Israel lutando uma guerra terrível contra inimigos que querem fazer o mundo voltar à era das trevas, da escuridão. E mesmo aqueles que são, né, e que foram influenciados por todas as conquistas da modernidade, se opõem a nós. Os herdeiros da racionalidade, né? Quando se trata de fazer oposição ao povo judeu, de odiar Israel, eles estão dispostos até a abrir mão de todas as luzes que o mundo viu surgir com o fim de períodos marcadamente conhecidos como a Idade Média, né? Como todo esse rebotalho, né, de fanatismos religiosos, fanatismos monárquicos e etc, etc. Nós estamos hoje, nós, o povo judeu, na linha de frente em defesa dos valores de Abraão Avino. Nós defendemos, né, um mundo que Abraão Avino sonhou. Mas apesar disso, temos que lutar contra a civilização. Porque fica evidente que nós temos uma pleiade de inimigos espalhados por todas as partes. Nós lutamos contra todas as civilizações para poder afirmar os valores, né, que o nosso patriarca nos inspirou. E vejam, apesar disso, o povo judeu não recua. Vocês sabem disso. Nós não recuamos nem para pegar impulso. O povo judeu não tem essa natureza. Não nos ajoelhamos, não nos prostramos para ídolos. As nossas pernas não se dobram. Essa é a natureza do povo judeu. E nós vamos seguir lutando pelas crenças fundadas pelos nossos patriarcas, não numa terra distante, mas aqui mesmo, na terra de Israel. Nós seguiremos vivendo, defendendo e acreditando nos valores que herdamos do nosso patriarca memorial Abraão Avino, mesmo que uns não queiram, mesmo que o mundo siga nos odiando. Esse é o momento de dizer em alto e bom tom que nós somos filhos de pai Abraão. Ele é o nosso patriarca. Ele é o... Milhares de anos atrás, já nos deu o caminho, já nos deu o norte, a orientação, a direção. E nós devemos seguir falando de Deus. Nós devemos seguir falando dos valores da Torá. Aconteça o que acontecer. Graças a Abraão Avino, nós, o povo judeu, seguimos vivos. E é por isso que não há oração no judaísmo em que nós não nos mencionemos, né, os nossos patriarcas, porque eles são as fontes de inspiração e, sobretudo, dos valores.
que devem nortear a nossa existência. Não importa o que desfile diante dos nossos olhos, nos telefones que nós guardamos tão preciosamente nos bolsos das nossas calças, dos nossos paletós, dos nossos casacos. Eu não estou preconizando que você pegue o seu celular agora e jogue do alto da montanha, embora seria bom que você dedicasse um pouco de tempo, né, ao estudo da Torá, mas sobretudo a sua família e aquilo que realmente é preconizado pela própria Torá como que é essencial na existência humana. Mas é preciso entender que não é, né, desses aparelhos que nós carregamos com tanto cuidado, né, como algo tão precioso, que vão sair a inspiração, né, as inspirações, se você preferir, da forma como nós vamos conduzir as nossas vidas. Por tantas palavras, mas sobretudo o exemplo de Abraão Avino também produziu um eco. E esse eco atravessa a história e chega nos dias de hoje. Sejamos, de fato, né, discípulos de Abraão Avino, meus amigos. Shabbat Shalom.